Bom, gente, os caras pintadas e o primeiro impeachment da história do Brasil. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a crise política que vai culminar com a queda do Fernando Collor de Mello, ou seja, com seu impeachment, e a ascensão do seu vice, Itamar Franco. Essa crise política tem origem aonde? Basicamente, a origem da crise política está no fracasso do Plano Collor. O Plano Collor foi o primeiro plano neoliberal do Brasil, que promoveu uma abertura econômica do Brasil que não estava dando certo. A inflação não estava controlada, muito pelo contrário, nós estávamos vivendo aí uma crise de uma hiperinflação, ou seja, a inflação ela não tinha nenhum controle, estava atingindo níveis aí jamais vistos na história do Brasil, e sem contar que a gente não pode esquecer a cereja do bolo do Plano Collor, que é a questão dos confiscos, o confisco de todos os depósitos bancários do Brasil, o que vai gerar uma plena insatisfação por parte das elites dominantes, da classe média, do operário. A mídia para de apoiar o Fernando Collor de Mello e até mesmo políticos da base aliada também vão deixar de apoiar o próprio presidente da República. Okay? Além disso, vale destacar uma série de denúncias de corrupção que partem inclusive do irmão do Collor. O Pedro Collor de Mello, irmão do Fernando Collor, em função de problemas familiares deles, pessoais deles, vai a público, vai na revista Veja e denuncia um esquema complexo de corrupção que envolvia a campanha eleitoral e também desvios de verbas públicas. Do esquema que inclusive foi organizado pelo tesoureiro da campanha do Collor, Paulo César Farias. Então, as denúncias envolviam crime eleitoral e irregularidades no governo. Então, dentro desse cenário, foi instaurada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para averiguar todas essas denúncias. E dentro dessa CPI, muitas dessas denúncias foram comprovadas com desvio de verba pública para a reforma da casa do presidente da República, a casa dele, que pertencia a ele, vai passar por uma reforma gigantesca chamada Casa da Dinda, Caixa 2 de campanha eleitoral, entre outras irregularidades aqui também. O Collor vai buscar apoio popular, vai buscar apoio no povo. Muitas vezes vai vir a público em pronunciamentos e entrevistas e vai pedir o apoio do povo. Num desses apelos, a gente percebe que ele vai tentar, através de um símbolo, e que símbolo seria isso? As cores da bandeira do Brasil, o apoio popular, ou seja, ele pede para que o povo saia às ruas do Brasil com uma peça de roupa com uma das cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul, branco, mostrando o apoio a ele. E a consequência disso vai ser bastante interessante. Eu vou mostrar agora para você rapidinho um trecho desse pronunciamento em que ele pede esse apoio, ok? Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo... Peçam às suas famílias que no próximo domingo... E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Então, depois que vocês viram esse pequeno trecho do pronunciamento em que o Collor pede o apoio do povo, com esse símbolo de vestir uma cor na roupa da bandeira do Brasil, o que vai acontecer? Vai acontecer que o povo de fato vai sair às ruas. Nós vamos ter uma série de manifestações populares, uma mobilização popular gigantesca. Só que o contrário. Ao invés do povo sair às ruas com uma bandeira do Brasil, com uma das cores do Brasil, o povo saiu de preto. E pintou a cara. Principalmente a juventude. Surge aqui um movimento muito importante da nossa história, que é o movimento dos caras pintadas. A juventude sai às ruas, o grande símbolo é que eles pintavam os rostos de preto ou pintavam os rostos com a bandeira do Brasil e solicitavam a queda do presidente. É o movimento Fora Collor, pedindo aqui o impeachment do presidente da República. A juventude saiu em peso às ruas do Brasil. De novo, nós temos aí a UNE participando dessas manifestações e também os jovens saindo às ruas sem uma organização partidária específica. Os partidos de oposição, evidentemente, vão apoiar esse movimento. Vão apoiar o movimento Fora Collor também. Esse foi o movimento conhecido como o movimento dos caras pintadas. Um movimento em que a juventude saiu às ruas pedindo a queda do Collor. Também ficou conhecido como o movimento do Fora Collor. Foi amplamente apoiado pela população brasileira. E o resultado disso, qual foi? O impeachment do primeiro presidente eleito desde 1961.
Fernando Collor de Mello, depois de todas essas denúncias, depois da apuração dessas denúncias na CPI e depois de um amplo movimento popular em que exigia a queda do presidente, tido como corrupto pela CPI, caiu. Fernando Collor de Mello perde o cargo de presidente da República e é o primeiro presidente impeachmentado da história do Brasil.